Olá, meu nobre aluno, seja bem-vindo de volta aí ao curso de Física para a Polícia Rodoviária Federal. Minha guerreira, meu guerreiro, vamos dar continuidade aí, tá? Na aula de hoje, nós vamos ver mais dois conceitos fundamentais que são a velocidade escalar média e a aceleração escalar média, beleza? Vamos dar início com a velocidade escalar média. Tá aí a definição, ó. Velocidade escalar média entre dois instantes é a variação do espaço, em média, por unidade de tempo, tá? Matematicamente, isso aí fica da seguinte forma: a velocidade média é o que? A variação do espaço dividido pela variação do tempo, tá? Quando eu digo aqui por unidade de tempo, é porque quando você divide o valor daqui pelo valor de baixo, tá sobrando só a unidade de tempo, hein? Vamos ver um exemplo aqui que você vai entender, tá? Então nós estamos aqui, ó, nosso veículo na origem do espaço, num tempo t0 às 13 horas. Ele se desloca até o quilômetro 120. Qual foi a variação do espaço desse veículo? Tá lá, nosso ΔS é o espaço final menos o espaço inicial que nós aprendemos a calcular na aula anterior. Tá aí, 120 quilômetros. Ele chegou aqui, ó, às 14 horas e 30 minutos, beleza? Então agora eu preciso calcular a variação do tempo, certo? Então, ó, se ele saiu aqui às 13, chegou aqui às 14h30, foi 1 hora e 30 minutos, beleza? Eu não posso calcular, gente, fazer o cálculo da velocidade média usando minutos, tá? Já que eu estou usando hora. Ou eu uso só hora, ou eu uso apenas minutos. No nosso caso, nós vamos trabalhar com horas. Então, eu preciso converter esses 30 minutos aqui em horas. Como é que eu faço isso? Muito simples, tá? Quando você tiver uma quantidade de minutos e quer saber quantas horas aquilo vale, basta você dividir esses minutos por 60, tá? Todo mundo sabe que 30 minutos é meia hora, né? Então tá aí, 30 dividido por 60 é 0,5, que é meio, beleza? Então, ó, formulazinha aí, quando você quiser transformar minutos para hora, basta pegar minuto e dividir por 60. Isso também vale o contrário. Quando você tiver em horas e quiser saber quanto aquilo vale em minutos, é só você pegar essa hora e multiplicar por 60. Então, ó, 0,5 vezes 60 é igual a 30 minutos. Agora vamos lá calcular o nosso ΔT. Então, ó, 14,5 ao invés de 14,30 menos 13 dá 1,5 hora. Qual é a velocidade média, então? É o ΔS sobre ΔT. E isso dá 120 quilômetros por hora. O que que eu fiz aqui, galera? Ó, você pode pensar, lembra das aulinhas de fração? Eu dividi em cima e embaixo por 1,5. E assim, lembra lá, ó, a velocidade escalar média é a variação do espaço por unidade de hora. Então, quando eu divido 1,5 por 1,5, é 1, beleza? Então, aqui, 80 dividido por 1 é o próprio 80, ok? Se você colocasse aqui, ó, 80 dividido por 1 ia dar 80 quilômetros por hora. Bacana? Então tá aqui. A velocidade escalar média no trajeto aqui foi de 80 quilômetros por hora. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele andou o tempo inteiro a 80 quilômetros por hora? Não. Aqui no nosso exemplo nós vimos que o veículo saiu daqui e chegou aqui, tá? Mas nada impede que ele, por exemplo, tivesse chegado no 40 aqui e parado, beleza? E depois continuado a viagem. Isso, nós não sabemos disso. O que que a gente sabe? Que em média ele percorreu 80 quilômetros para cada hora, tá? Ok, é isso aí. Beleza. Vamos dar sequência então. Temos aí o nosso mesmo veículo. Às 15 horas e 30 minutos, ele retornou até a origem dos espaços. Chegou aqui às 17h15. Qual foi a variação do espaço? Espaço final, que é zero, menos o espaço inicial, que dá menos 120 quilômetros. Variação do tempo, olha só, 15 minutos dividido por 60, 0,25. Então, 15 minutos é 1/4 de hora, não é verdade? Lembra que eu falei para vocês lembrar de fração? Então, 0,25 é 1/4 de 1 inteiro, né? Beleza? Então, isso aqui nem precisaria você fazer conta se você lembrar desses macetes aí de fração.
Tá aí, então 17,15 é a mesma coisa que 17,25. E o 15,30 a gente já sabe que é 15,5. Isso dá um total de 1,75 horas. A velocidade média é o ΔS sobre ΔT. Então tá lá, menos 120 km dividido por 1,75 deu aproximadamente menos 68,6 km por hora. No espaço total aqui, qual foi a velocidade média? Zero. Ele saiu do zero e voltou para o zero, só que aí, ó, o tempo total agora é outro, hein? Começa lá das 13 horas até o final da viagem. Qual foi a velocidade escalar média para ele, utilizando a variação do espaço? 0 km/h. E qual é a velocidade escalar média desse móvel, utilizando a distância percorrida? Aí a distância percorrida total são 120 km para ir, mais 120 km para voltar, 240. 17,15 menos 12 dá 4,15. E aí a velocidade escalar média dele para o deslocamento tá, total 57,8 km por hora. Conversão de unidades de velocidade. Muitas vezes vai ter exercício que você calcula a resposta da velocidade em metros por segundo, mas o exercício só vai te dar a opção de respostas em quilômetros por hora. Então você precisa saber converter o de uma para outra, tá? E é muito simples, tá? Não vou demonstrar para a gente não perder tempo. Quando você está em quilômetros por hora e quer saber o valor daquela velocidade correspondente em metros por segundo, basta você dividir por 3,6. E quando você está com a velocidade em metros por segundo e quer saber o equivalente dela em quilômetros por hora, basta você multiplicar pelos 3,6. Para você não esquecer, basta você lembrar quem é maior. Quilômetro não é maior do que metro, hora não é maior do que segundo. Então, se eu quero transformar quilômetro em metro, eu divido. Se eu quero transformar hora em segundo, eu divido. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, divido por 3,6. Quando eu quero ir do menor para o maior, eu multiplico por 3,6. Exercíciozinhos aí, bem simples, ó. Um carro realiza uma viagem saindo do quilômetro 20 de uma rodovia às 10 horas. Chega ao quilômetro 120 desta às 12 horas e imediatamente retorna ao quilômetro 20, chegando lá às 14 horas. Letra A. O deslocamento escalado do carro entre as 12 e as 14 horas. Qual é o deslocamento escalado do carro entre as 12 e as 14 horas? Ora, muito simples aí, né, galera? Tá lá, 12 e 14 horas. Fiz exemplozinho, ΔS sobre ΔT. Então, ó, espaço final 20 km, espaço inicial 120. Então, isso aqui dá menos 100 km. ΔT 14 menos 12, 2 horas. Velocidade média, menos 100 sobre 2, que dá menos 50 km por hora. Tá, e na letra B, ele quer saber qual foi a distância percorrida. A distância percorrida é o módulo da variação do espaço percorrido, né? Então, tá aqui, o módulo do ΔS é o ΔS da ida mais o módulo, né? O módulo do ΔS da ida mais o módulo do ΔS da volta. Nós temos aí 200 km, ok? Nós temos aqui mais um exercício. A figura a seguir mostra um esquema simplificado de um dispositivo colocado em uma rua para controle de velocidade de automóveis. O dispositivo popularmente chamado de radar. Então tá aí o esqueminha, olha só. O radar funciona de que forma, né? Aqueles radares de rua lá, tem sensores. Aqui ele tem um sensor 1 e aqui um sensor 2, a distância entre os dois sensores é de 2 metros. Quando a roda do carro passa no sensor, ele envia um sinal elétrico para o computador, tá? Quando passa pelo sensor 2 é a mesma coisa, aí o computador faz os cálculos e vê. Se o veículo tiver passado acima da velocidade permitida, ele envia um sinal para a câmera com o tempo calculado com base na velocidade do veículo, né? Para ele poder
captar a placa do veículo, ok? Então, enfim, vamos lá. Além dessa figura, tem esse aqui, o gráfico de leitura dos sensores, tá? Então, aqui, ó, no tempo t igual a zero, o sensor 1 foi acionado pela roda dianteira do veículo. Pá, beleza? Então, veio passando no 0,1, o sensor 2 foi acionado. Então, qual é a roda que está passando aqui no sensor 2? A roda dianteira, galera. Então, ó, esse carro aqui, a distância entre os eixos dele é maior do que 2 metros. Por que que eu sei disso? Ó, antes da roda traseira chegar no sensor 1, a roda dianteira chegou no sensor 2. Depois é que a roda traseira chegou no sensor 2. Olha aqui, ó, leitura do sensor 1. Duas leituras do sensor 1. Roda dianteira, depois a roda traseira. Tá? Ele passou com a roda dianteira no sensor 2 antes da roda traseira passar no sensor 1. Ok? Então, beleza. Determine a velocidade do veículo em km por hora e calcule a distância entre os eixos do veículo. Então, veja bem, está aí a figura que a gente precisa. Sabemos que a distância entre os dois sensores é de 2 metros. Ó. A roda dianteira acionou o sensor 1 e 0,1 segundo depois ela acionou o sensor 2. Então, a velocidade média é só pegar o espaço, a variação do espaço, que são 2 metros, dividido pelo tempo, que é 0,1. Temos aí 20 metros por segundo. Mas ele pediu a resposta em km por hora. Pega esse 20 e multiplica por 3,6, do menor metro por segundo para maior km por hora, multiplica por 3,6 e deu 72 km por hora. A outra pergunta dele era saber o tamanho da distância entre os eixos do veículo, tá? A distância entre as rodas dianteiras e traseiras. Aí agora é o seguinte, olha só, a distância ΔS, trabalho brincando com essa equação aqui, ó, é só passar o ΔT para lá e fica que ΔS é a velocidade média vezes o ΔT, tá? Então aqui, passou o sensor 1, aí a roda dianteira, né? Depois, aqui passou a roda traseira no sensor 2. Qual é o tempo que tem daqui para cá? Ó? 0,15, né? Está na metade entre 0,1 e 0,2. Então é isso, ó. Roda dianteira passou, depois a roda traseira passou. Então eu tenho aqui o intervalo de tempo e tenho a velocidade. Agora é só fazer a continha. Como o meu tempo está em segundos, eu vou utilizar a velocidade em metros por segundo, porque quando eu multiplico metros por segundo vezes segundo, os segundos se cortam e fica só o metro. Então, o espaço percorrido, não, a distância entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro é de 3 metros. Conforme eu disse, maior do que os 2 metros lá. Bom, aqui mais um exercício, tá? O motorista deseja perfazer uma distância de 20 km com velocidade escalar média de 80 km por hora. Se viajar durante os primeiros 15 minutos com velocidade de 40 km por hora, é possível concluir o percurso como se pretendia? Então veja bem, olha só, eu já tenho a velocidade média que ele quer desenvolver e tenho a distância que ele quer percorrer. Então eu preciso saber o quê? O tempo que ele vai gastar para fazer esse percurso ali. Então tá aí, ó. O tempo é o ΔS sobre a velocidade média, tá? Lembra que a definição de velocidade média é o quê? ΔS sobre ΔT, só multiplicar aqui, trocar de lado, hein? Trocar de posições. Então, ΔS sobre ΔT, os 20 km que ele percorrer dividido por 80 dá 0,25 por 0,25 hora, que a gente sabe que é um quarto de hora, que é quanto? 15 minutos. Então, olha só, 0,25 vezes 60, isso aqui dá 15 minutos. Ele percorreu 15 minutos a 40 km por hora. Então, ele já estourou o tempo que ele queria. Não tem condições dele alcançar a velocidade média que ele queria desenvolver, beleza? Então, é impossível. Nosso último exercício,
Um automóvel é dirigido ao longo de uma estrada caracterizada por zonas alternadas de velocidade permitidas, de 40 km por hora e de 60 km por hora. Se o motorista mantém rigorosamente essas velocidades nas respectivas zonas, e se todas as zonas têm o mesmo comprimento, qual é a velocidade média em km por hora em um trecho correspondente a um número par de zonas? Então, número par de zona, eu escolhi duas zonas. Zona 1, zona 2. Ele disse que elas têm exatamente o mesmo comprimento. Chamei os comprimentos de x, tá? Em uma delas, a velocidade é de 40 e na outra de 60 km por hora. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. A velocidade média, então, vai ser 2x, que é o ΔS completo, pelo ΔT. Acontece o seguinte, para eu calcular a velocidade média, o que eu preciso? Eu preciso do ΔT. Ele já está me dizendo qual é a velocidade máxima que eu vou poder desenvolver aqui, 40 km por hora. E nesse daqui, 60 km por hora, beleza? Então, como o ΔT é o ΔS sobre a velocidade média, a velocidade média de cada um dos trechos foi dada para mim e o ΔS é x, então tá aqui, ó, ΔT1 é x sobre 40, que é a velocidade média. O ΔT2, o espaço de tempo para eu percorrer isso aqui, é x sobre 60, beleza? Então tá aqui, ó, a minha velocidade média é o ΔS, que é 2x, dividido pelo ΔT, sendo que o ΔT total é a soma do ΔT1 mais o ΔT2. Aqui é a representação da soma, ok? Agora que eu tenho a divisão de fração, conserva a primeira, que é 2x sobre 1, dividido pelo inverso da de baixo. Que o macete, ó, toda vez que você for fazer soma ou divisão de fração, em vez de você tirar o MMC, tudo que você precisa fazer é multiplicar cruzado. Eu multiplico esse 40 vezes x, 60 vezes x, e aqui embaixo eu multiplico também, 40 vezes 60. Aí, ó, tá? Só peguei 60 vezes x, dá 60x, 40 vezes x, 40, e 40 vezes 60. Agora tá aí, ó, 60x mais 40x dá 100x, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 2x vezes 40 vezes 60, deu 4.800. X divide com x, cada um divide por 100 aqui, ó, e nós temos 48 km por hora, é a velocidade média se andar rigorosamente na velocidade da via em cada trecho. Aí, que mais nós temos? Ah, tá. Aí o macete para quando você tiver esse tipo de exercício, tá aqui, ó, V1, troquei a velocidade por uma velocidade genérica, né? Fiz as continhas e cheguei à resposta final aí, ó. Se você conseguir decorar a fórmula para não precisar fazer passo a passo, o que eu fiz é 2 vezes a velocidade 1 vezes a velocidade 2 dividido pela soma delas, tá? Galera, é só. Baixa a lista de exercícios que eu preparei lá para vocês. Vai fazendo os 10, 20 primeiros exercícios. São exercícios simples que está cobrando essa parte do conteúdo, tá? Na próxima aula a gente vai entrar em movimento uniforme e cada vez a gente vai aprofundando aos poucos aí, tá? Valeu, grande abraço. Que Deus abençoe aí o seu esforço e se Deus quiser, você vai alcançar aí a sua vaga na Polícia Rodoviária Federal. A gloriosa, irmão. Amém. Vamos lá, até a próxima aula.